Bom dia a todos. Meu nome é André Uchoa, sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e a gente está aqui trazendo algumas informações importantes para aqueles que queiram, pretendam nas suas carreiras, depois da graduação, ingressarem nas carreiras, nas fileiras policiais, principalmente no cargo de delegado de Polícia Civil, que é um cargo que demanda fortemente o estudo da matéria de medicina legal. As matérias jurídicas, nós acabamos por cursá-las na graduação durante 5 anos, mas a medicina legal, muitas vezes o aluno não tem contato na graduação, ou se tem é numa matéria letiva, porque ela não é mais obrigatória já há algum tempo em virtude, no cronograma do MEC. E isso acaba sendo um problema para aqueles que queiram se enveredar por esse caminho, já que muitas provas para delegados de polícia, a medicina legal é cobrada em um determinado grau de profundidade, que aquele aluno que obviamente não estudou medicina, né, ele acaba sentindo muita dificuldade no aprendizado, muita dificuldade para pegar um livro de medicina legal para a leitura, porque na verdade os manuais de medicina legal são manuais escritos por médicos para médicos, ou seja, que lá na graduação em medicina precisam cursar essa matéria, caso venham a se especializar depois da formação na médica. E aí vamos começar com o primeiro ponto da medicina legal, que é o ponto traumatologia forense. Vamos examinar a traumatologia, um tema extenso na medicina legal, é o tema mais extenso, mais longo em termos conceituais, em termos de institutos médicos legais, e a gente começa por ele, depois vamos avançar por outros temas, vamos estudar a tanatologia forense, a asfixiologia forense, a sexologia forense, serão temas que aqui no nosso curso a gente vai procurar passar para os senhores. Bom, antes de falar exatamente, de começar efetivamente a matéria, vou fazer aqui uma indicação bibliográfica, né? Porque pode ser que você tenha interesse já em se enveredar nesse estudo e queira um livro para que você possa começar os seus estudos. Eu vou indicar aqui, há vários livros de medicina legal, alguns deles mais ricos, né, em fotografias, em imagens, que na verdade não seriam nem livros, seriam atlas de medicina legal. Mas eu vou começar por um mais básico, de mais fácil compreensão para os alunos que estão começando o estudo da medicina legal, que é o livro do professor Delton Cross e Delton Cross Jr. Livro do professor Delton Cross e Delton Cross Jr. É da editora Saraiva. É um livro de medicina legal, manual de medicina legal, do professor Delton Cross e Delton Cross Jr. Uma segunda opção é o livro do professor Genival Veloso de França. A segunda opção é o livro do professor Genival Veloso de França. Ele é da editora Guanabara Kugan. Livro da editora Guanabara Kugan. Kugan é com K, né? K-U-G-A-N. Kugan. Guanabara Kugan. Então, o livro do professor Genival Veloso de França. Inclusive, esse livro é indicado para concursos públicos, por exemplo, para delegado de Minas Gerais. Delegado de Minas Gerais, a banca, ela exige já no edital o livro do professor Genival Veloso de França. Delegado do Rio de Janeiro, já é um terceiro livro, que é o livro do professor Higino Carvalho Hércules. É o livro do professor Higino Carvalho Hércules. Seria a bibliografia adotada para delegado do Rio. Então, aqueles que pretendam fazer concurso para delegado do Rio, o livro é o livro do professor Higino Carvalho Hércules. Da editora GEM. Editora GEM. Ah, André, mas estou na graduação, estou nos períodos iniciais, ou estou no meio da graduação, já estou terminando. Não é cedo para começar? É óbvio que não, senhores. Nunca é cedo para começar. Eu lembro-me da minha graduação em Direito. Antes de fazer Direito, eu fiz Economia, me formei em Economia, depois fui fazer Direito. Eu já no terceiro período da graduação, eu já fazia cursos regulares para concurso público, que era a minha intenção, já naquela época, fazer concurso público. Então, mesmo no terceiro período, eu já frequentava cursos preparatórios que davam, na verdade, um norte mais específico para a preparação. Então, nunca é tarde, e também nunca é cedo demais. Nunca é tarde demais e nunca é cedo demais para você começar a sua preparação para concurso, se é esse o caminho, ou para a sua militância na advocacia. O importante é que você estude sempre. Não conheço nenhum caso vitorioso que não passe por um debruçamento forte aos estudos, né? A dedicação ao estudo. Não conheço nenhum caso, nenhum. Se você é bem preparado, seja lá para onde você for,
seja para onde você for direcionar a sua carreira, com certeza o estudo vai ser sempre o caminho mais curto para você ser bem-sucedido naquilo que você pretender fazer na sua vida profissional. E estar aqui num sábado demonstra o interesse de cada um de vocês que está aqui buscando, com certeza, esse aperfeiçoamento. Bom, então sem mais delongas, vamos começar. Eu vou aqui usar bastante o quadro, vou usar os slides também. Trouxe aqui uma série de materiais para mostrar a vocês, porque esse recurso visual do instrumento ao vivo, na minha concepção, isso sempre me ajudou muito ao aprendizado da medicina legal. E acredito muito nesse método didático para passar o conhecimento. Ora, o primeiro ponto é o ponto, então, da traumatologia forense. Se você for analisar e separar essas palavras, ou seja, o processo de formação da palavra traumatologia, facilmente você chega à conclusão que a traumatologia é o estudo do trauma. Então, o estudo do trauma é o objetivo desse tópico da medicina legal, que é a chamada traumatologia forense. Mas de nada adiantaria você saber que traumatologia é o estudo do trauma se você não souber o conceito de trauma. Então, tudo vai começar pelo conceito de trauma. Ora, o primeiro norte para o seu aprendizado na medicina legal é você saber o que é, cientificamente, o trauma. E aí você tem de lembrar e aprender que o trauma é uma energia. O trauma é uma energia. E essa energia, chamada na medicina legal de trauma, ela pode ser uma energia de natureza física, ela pode ser uma energia de natureza química, ela pode ser uma energia de natureza biológica e ela pode ser uma energia de natureza mista, ou seja, físico-química, bioquímica. Então, uma energia física, química, biológica ou mista. O trauma é esta energia. Só que na medicina legal, normalmente, 95% das lesões corporais, elas são oriundas de uma energia físico-mecânica. Então, 95% das lesões que vamos estudar aqui, a rubefação, as equimoses, as luxações, as entorses, os hematomas, a escarificação da derme, são lesões que são oriundas de energias físicas. E aí você pode me perguntar, André, o que é uma energia física? Isso aqui também é fundamental para você verter aí no seu caderno. Energia física é aquela energia que para a sua propagação depende de movimento. A energia física é aquela que para a sua propagação depende de movimento. E aí, então não há outro jeito, não há outra forma, se não recorrermos, eu vou procurar evitar ao máximo esse tipo de recurso, nós recorrermos à física. Nós recorrermos à física. Porque é a física, e você vai lembrar lá dos seus ensinamentos do nível médio, né? Ou seja, aquela etapa anterior à graduação em que você estudou para o vestibular, possivelmente, a chamada energia cinética. A energia cinética é justamente a energia que vai medir as energias que dependem para a sua propagação do movimento. Ou seja, eu vou tirar o corpo da inércia e vou colocá-lo em movimento. E esse corpo que estava na inércia, esse apagador aqui, esse apagador está em cima da mesa. Ele está inerte. Ele não está se movimentando. Se eu pegar esse apagador e atirá-lo contra a parede, eu vou empregar neste apagador um movimento, ou seja, ele vai estar animado por uma determinada energia. Que energia é essa? Uma energia física. Mas é uma energia física mecânica. E aí eu vou lembrar que as energias físicas, né, antes de falar da energia cinética, que as energias físicas podem ser físicas mecânicas e físicas não mecânicas. André,
A energia solar é uma energia física mecânica ou não mecânica? Não mecânica. A energia elétrica é uma energia física? Sim, é. Mas é física mecânica ou não mecânica? Não mecânica. A energia barométrica, que depende da pressão, é uma energia física não mecânica. Mas o que me interessa nesse momento inicial, que você atente, é para a energia física mecânica. E o que é uma energia física mecânica? É aquela energia que, para a sua propagação, depende de movimento. E qual é a fórmula matemática, que vem da física, da energia cinética, energia física, mecânica, cinética? É a massa, ela vai depender da massa do objeto, vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. André, numa prova de medicina legal, para um concurso público, vão pedir para eu fazer o cálculo? Não, não vão. Então por que eu tenho que saber a fórmula? Para você entender o mecanismo de ação da energia física mecânica. Então eu vou pegar aqui um exemplo, a gente vai estudar um pouco mais à frente, lesões e mortes por projéteis de arma de fogo. Lesões e mortes por projéteis de arma de fogo. Então eu trouxe aqui no meu bolso, tá aqui, um projetil de arma. Projétil, a língua portuguesa admite as duas formas, tanto projetil quanto projétil estão corretos. Então você tem aqui um projetil de arma de fogo. Não sei se o professor Renato consegue dar um close aqui, né? Então, repare, o projetil, se eu pegar esse projetil de arma de fogo e atirar contra alguém, com a minha mão, animando o projetil com a força da minha mão, possivelmente eu não vá causar grandes lesões. Se isso aqui bater em alguém, no máximo que vai causar, possivelmente é uma rubefação, que é uma lesão que o organismo vai facilmente administrar. Aí você poderia perguntar, André, então por que normalmente um tiro, o calibre desse projetil aqui é de .40? Por que um tiro de .40 vai matar a depender do órgão que ele atinja? Ou seja, a depender de que órgão do corpo ele atinja. Vai matar porque, na verdade, ele vai estar animado de uma grande energia cinética. Olha a fórmula. Mas na fórmula da energia cinética, eu vou considerar o que do projetil? Eu vou considerar a massa, e essa massa aqui, já deu para perceber que ela é muito pequena. Vamos imaginar aí, nada mais, nada menos do que 10 gramas. Só que aí, senhores, repare, os projetis de arma de fogo são classificados em projetis de baixa velocidade, de média velocidade e de alta velocidade. O que é um projetil de arma de fogo de baixa velocidade? É aquele que viaja a uma velocidade inferior à velocidade do som no ar. André, qual é a velocidade do som no ar? 340 metros por segundo. E um projetil de alta velocidade? É um projetil que viaja a uma velocidade maior do que 2 vezes a velocidade do som no ar. Então é um projetil que viaja a uma velocidade maior do que 680 metros por segundo. Então se você pensar, por exemplo, um tiro de fuzil 762 é um projetil de alta velocidade. Ora, de 680 metros por segundo. Joga essa velocidade na fórmula matemática. Então você pega 10 gramas, multiplica por 680 ao quadrado. Pega 680, se você quiser ir depois da máquina de calcular, pega 680 e multiplica por 680, depois multiplica por 10, para você ver o valor que isso vai dar. Então eu quero mostrar a você que um projetil de arma de fogo, o que causa a lesão que vai gerar a morte da vítima? É a massa do projetil? Não, é a velocidade do projetil. Então, quando eu animo esse projetil numa velocidade absurda, a energia cinética desse projetil ela é muito alta. E quando ela atinge o seu organismo, o seu corpo, ela altera o funcionamento do corpo, gerando o que a gente vai estudar daqui a pouco, que é uma lesão corporal. E se o corpo não conseguir dissipar essa energia que ele vai absorver em virtude do projetil que está animado por ela, que quando impactar o seu corpo vai transferir, se for um tiro transfixante, toda a energia para o seu corpo, o corpo tem o seu funcionamento alterado e a vida é cessada e se atinge o estado de falecimento. Mas o estado de falecimento, e é isso que eu gostaria de deixar claro, quando eu penso na energia física mecânica,
na fórmula da energia cinética, não está se dando pela massa. Está se dando pela velocidade. Percebeu isso? Tranquilo? Beleza. Então, as energias... Então, candidato, pergunta de prova oral em uma prova para delegado. Candidato, o que é trauma? Excelência, trauma é uma energia. Uma energia que pode ser de ordem física, química, biológica ou mista. 95% das lesões que a gente vai estudar são oriundas de uma energia física. E aí, dentro da energia física, ela se divide em física mecânica e física não mecânica. Candidato, o que é uma energia física mecânica? É aquela que, para a sua propagação, depende de movimento. É uma energia chamada de energia cinética. E qual é a fórmula matemática, lá da física, nível médio, da energia cinética? É a massa do objeto vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, repare. Quando você escuta um tiro de fuzil, você escutou um tiro de fuzil, tom! Eu pergunto, você precisa fazer algum movimento corpóreo para se esquivar do tiro? Sim ou não? Não. Por quê? Porque quando você escutou o tiro já passou por você há muito tempo. Porque o som chegou ao seu ouvido numa velocidade de 340 metros por segundo. Só que ele viaja a uma velocidade de 680 metros por segundo. Você até pode se jogar no chão, mas vá se jogar no chão pelos tiros que possam acontecer. Não por aquele tiro, porque aquele tiro que você ouviu já passou por você. Porque ele é um projetil de alta velocidade. Então aquele filme Matrix, né, que o camarada vai atirando e o camarada vai fazendo movimentos corpóreos para se esquivar, na verdade aquilo é uma grande mentira. Ou seja, para que ele está se desviando se quando ele escuta o tiro já passou por ele há muito tempo? E aí você aprende isso de que forma? Lembrando da fórmula de energia cinética e da classificação dos projetis de baixa velocidade e média velocidade. Ou seja, óbvio, né? A média velocidade fica entre 340 e 680 metros por segundo. Acima disso, alta velocidade, abaixo disso, baixa velocidade e entre 340 e 680, média velocidade. Estamos juntos? Tranquilo? Vamos em frente. Beleza. Bom, então vimos a classificação do que é um trauma. Trauma é uma energia física, química, biológica ou mista. E essa energia, ela vai animar, e aí um outro termo técnico na medicina legal que você precisa conhecer. Ela vai animar uma série de instrumentos. Instrumentos vulnerantes. André, o que é instrumento vulnerante? Instrumentos vulnerantes. Instrumentos vulnerantes, senhores, vulnerar em medicina legal significa lesionar. Então, se eu estou dizendo que o projetil de arma de fogo é um instrumento vulnerante, é um instrumento pérfuro contundente, a gente vai classificar os instrumentos daqui a pouco, mas o projetil de arma de fogo é um instrumento pérfuro contundente. Eu vou dizer que esse instrumento, então, ele vulnera. Instrumento vulnerante é um instrumento que causa lesão, que vulnera o bom funcionamento do corpo, do organismo, altera o seu estado patológico, fisiológico, orgânico, psicológico. Muito bem. Bom, então o instrumento vulnerante é aquele que causa lesão. Opa, lesão. O que é uma lesão? Outro conceito que você tem que ter aí no seu caderno. Então já vimos o conceito de trauma, instrumentos vulnerantes, o que significa essa expressão, e agora vamos aqui examinar o que significa uma lesão. Lesão, senhores, é uma alteração no funcionamento do organismo. Uma alteração que pode ser uma alteração fisiológica, uma alteração psicológica. Alteração essa que é causada pelo quê? Que é causada por um trauma. Então, dá para nós concluirmos o seguinte: existe uma relação entre trauma e lesão. Qual é a relação entre trauma e lesão? Pergunta de prova. Relação entre trauma e lesão. Quem é causa e quem é consequência nessa relação de causa e consequência entre esses dois institutos da medicina legal? Ora, a consequência é a lesão e a causa é o trauma. O trauma é uma energia física, química, biológica ou mista
que quando atinge o corpo é para o corpo transferida. Se o corpo não conseguir administrar e dissipar essa energia, vai ter o seu funcionamento fisiológico, biológico alterado, e essa alteração no funcionamento chama-se lesão. A relação entre trauma e lesão é uma relação de causa e consequência. Aí eu coloquei para você, lá retirado do livro do professor Genival Veloso de França, né, um conceito de traumatologia. Então, traumatologia é o ramo da medicina legal que estuda os estados patológicos imediatos ou tardios, produzidos por violência sobre o corpo. Trata também das diversas modalidades de energias, física, química, biológica ou mista, causadoras de danos, causadoras de lesões corporais. Então vamos lá, o próximo. E trauma, André? Tá aí, ó. E esses slides vão ser disponibilizados para os senhores aí ao final do curso. Trauma é uma energia, né? Como eu falei ali. Física, química, biológica ou mista, que quando transferida para o corpo é capaz de alterar o seu estado fisiológico, seu estado orgânico, causando uma lesão. Também mostrei isso. E lesão? Lesão é uma alteração morfológica, fisiológica ou mista, que ocorre no organismo, causada por uma ação de uma certa quantidade de energia de ordem física, química, biológica ou mista, chamada de trauma. Então tudo que está nos slides eu já falei. Candidato, qual é a diferença entre trauma e lesão? Excelência, existe entre trauma e lesão uma relação. O trauma é a causa, a lesão é a consequência. O trauma é uma energia física, química, biológica ou mista, que quando transferida para o organismo altera o seu estado fisiológico, causando uma lesão. Então, se você amarrou isso, nós começamos bem o estudo da medicina legal. Tá certo? Bom, vamos em frente. É só o começo. É só a introdução. O que nós vamos então ver agora? Vamos examinar o seguinte. Vimos o conceito de trauma, vimos o conceito de lesão. Essa lesão, então eu tenho de um lado, vê se percebe, de um lado eu tenho o trauma, do outro lado eu tenho a lesão. Ora, André, o trauma é a energia. Essa energia, para ela atingir o corpo, alterando o seu funcionamento, causando uma lesão, ela precisa, vê se concorda, ela precisa de um instrumento. E para que ela precisa de um instrumento? Para transferir a energia. Esse instrumento que transfere a energia, fazendo com que essa energia atinja o corpo, causando a lesão, chama-se de instrumento, falei isso já, instrumento vulnerante. Instrumento vulnerante. Então, o instrumento vulnerante, olha como é que... Há uma cadeia lógica de pensamento, há uma cadeia lógica de raciocínio. Trauma é a energia, lesão é a alteração do organismo em virtude do trauma. Mas para que a energia chegue ao corpo alterando o funcionamento causando a lesão, precisa de um meio de transferência. E esse meio de transferência chama-se instrumento vulnerante. O instrumento que vai transferir a energia para o corpo alterando o estado de funcionamento. De modo que a medicina legal, então, vai classificar esses instrumentos vulnerantes. Então a gente parte agora para a classificação dos instrumentos vulnerantes. Começamos com o conceito de trauma, depois fomos para o conceito de lesão, relação entre trauma e lesão. Vimos que a lesão ela é causada pela energia que é transferida por um instrumento. E partimos agora então para classificar ou classificação dos instrumentos vulnerantes. Esses instrumentos vulnerantes, senhores, podem ser instrumentos vulnerantes que vão perpetrar uma determinada ação. Então, o instrumento vulnerante, ele pode ser um instrumento contundente, ele pode ser um instrumento cortante e ele pode ser um instrumento perfurante. Então, os instrumentos vulnerantes podem ser contundentes, cortantes ou perfurantes. Essa classificação é uma classificação unitária, ou seja, ela só leva em consideração um tipo de ação. Que ação?
ou a ação perfurante, ou a ação cortante, ou a ação contundente. Mas é óbvio que eu posso ter, ponto 4, as ações mistas. Ou seja, um instrumento ele pode ser um instrumento pérfuro cortante. Ele pode ser um instrumento pérfuro contundente. Ele pode ser um instrumento corto-contundente. Então vamos com calma e por partes. André, o que é um instrumento contundente? É aquele instrumento que só contunde. Ele só contunde. Ora, se eu estou dizendo a você que ele só contunde, é porque ele não corta e ele não perfura. E se ele não corta, André, ele não corta por quê? Ele não corta porque ele não tem gume. Ele não tem gume. Ou seja, ele não tem uma lâmina afiada. Se ele não tem uma lâmina afiada, ele não corta. E ele também não perfura? Também não. E por que ele não perfura? Porque ele não tem ponta. Então, prova oral de medicina legal. Candidato, defina o que é um instrumento contundente. Excelência, o instrumento contundente é aquele que só contunde. E por que ele só contunde? Porque ele não tem gume e ele não tem ponta. Na mesma linha de raciocínio, vê se percebe. O que é um instrumento cortante? O instrumento cortante é aquele que só corta. E por que ele só corta? Porque ele só tem gume. Ele não tem... Quer dizer, ele tem massa, André? Tem massa. Tem massa. Só que a massa dele é pequena. A massa dele é diminuta. A massa dele é uma massa parca. Ora, se é diminuta, se é pequena, se é parca, ela não tem capacidade, idoneidade para causar alteração significativa no funcionamento do organismo. Ela não tem idoneidade para causar lesão. Então eu não posso, obviamente, dizer que um instrumento cortante não tem massa. Ou seja, a menor unidade da matéria vai ter alguma massa. E ainda que eu pensasse na menor unidade de matéria, vai ter alguma massa. Agora a massa é pequena para alterar o funcionamento do organismo. Vamos pensar aqui, por exemplo. Cadê? Tá aqui. Trouxe para você ver. Candidato, classifique para mim uma gilete de barbear. Na verdade, uma gilete. Está aqui na minha mão. Se eu atirar essa gilete em alguém e ela bater em alguém, possivelmente ela vai causar uma lesão em virtude da massa da gilete? Não. Agora, ela tem uma lâmina afiada. Se eu passar essa lâmina afiada contra meu braço, meu antebraço, eu vou causar uma lesão. Eu vou causar uma lesão que a gente vai ver daqui a pouco, que é a chamada lesão incisa. Lesão incisa é a lesão feita pelos instrumentos cortantes. E a gilete, ela é classificada como instrumento cortante. E por que ela é instrumento cortante? Porque ela só corta. Ela não contunde. Ela não contunde porque a massa da gilete é pequena, é praticamente desprezível em termos de lesão corporal. Então a gilete ela só corta. André, a gilete perfura? Não, a gilete não perfura. E não perfura por quê? Porque ela não tem ponta. Então o que é um instrumento cortante? É um instrumento que só corta. Ele não contunde, ele não perfura. E o instrumento perfurante? Segue a mesma linha de raciocínio. Um instrumento perfurante, se ele só perfura, ele não corta e não contunde. E se ele só perfura é porque ele não tem lâmina, ele não tem gume, por isso não corta, e a sua massa é desprezível para contundir. Dê-me um exemplo de um instrumento perfurante. Prego, tachinha, espinho de rosa, alfinete. Então o alfinete, o prego, a tachinha, o espinho de rosa são instrumentos que só perfuram, não cortam, não contundem. Ah, entendi. Mas também tem os instrumentos mistos, né? Sim, há os instrumentos mistos. Então o instrumento misto é aquele que vai agir de duas formas diferentes, cortando e contundindo, contundindo e perfurando, perfurando e contundindo. Então são as classificações mistas. Aí eu trago para você aqui, ó, uma faca. Classifica para mim a faca. A faca é um instrumento que perfura? O que você acha? Sim, perfura. Mas a faca só perfura? Não, porque além de perfurar, ela tem lâmina. Tem. Ela tem um gume. Então a faca, além de perfurar, ela também vai cortar. Então a classificação da faca é de um instrumento pérfuro cortante. Agora repare, se eu pegar essa faca e pegar as costas da faca e passar no meu braço, meu antebraço, nada aconteceu. Se eu fizer o mesmo movimento
com o gume, vai dar algum problema aqui? Vai dar alteração na minha pele? Vai. Então eu vou classificar a faca como instrumento pérfuro cortante de um gume. Pérfuro cortante de um gume. André, e se você trocasse a faca por um punhal? Opa! Se eu troco a faca pelo punhal, o punhal ele tem gume de um lado? Tem. O punhal tem gume do outro? Tem. Então a faca é um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. Desculpe, o punhal é um instrumento pérfuro cortante de 2 gumes. André, e se eu trocar a faca, o punhal, por uma lima de serralheiro? Lima de serralheiro. A lima de serralheiro é um instrumento que o serralheiro usa, óbvio, lima de serralheiro só poderia ser usado pelo serralheiro, que tem 3 gumes. Então, a lima de serralheiro é um instrumento pérfuro cortante de 3 gumes. E se eu trocar a lima de serralheiro pela chamada estrela ninja? André, o que é a estrela ninja? É chamada estrela shuriken. Estrela ninja ou estrela shuriken? A estrela ninja ou estrela shuriken é um instrumento pérfuro cortante de 4 gumes. Ah, entendi. Isso então vai causar na pele uma lesão, né? Sim, vai causar na pele uma lesão. Essa lesão tem nome? Tem, a gente vai ver daqui a pouco. E como é que vai ser o aspecto da lesão? Eu já vou te mostrar de plano o aspecto da lesão para você já entender, e aí eu tenho certeza que você vai acompanhar. Se eu pegar essa faca e introduzir no meu antebraço, se eu enfiar a faca e depois retirar, quando a faca sair, na minha pele vai ficar uma lesão corporal. Essa lesão corporal possivelmente vai ter esse formato aqui, ó. Essa lesão corporal possivelmente vai ter esse formato aqui. Repare, peguei a faca e introduzi no corpo. Ora, esse ângulo aqui da lesão é um ângulo agudo. Significa que é um ângulo menor do que 90 graus. Ângulo agudo. Então as lesões que têm um ângulo agudo e um ângulo, que na verdade tecnicamente na matemática sequer é ângulo, né? Mas a medicina legal usa esse termo. Um ângulo agudo e um ângulo rombo, um ângulo agudo e um ângulo rombo. Você acha que o ângulo agudo foi feito por quem? Pelo gume ou pelas costas da faca? Pelo gume. E como ela não tem 2 gumes, ela é um instrumento pérfuro cortante de um gume, na parte de trás da faca não vai ter ângulo agudo. O ângulo vai ser, quer dizer, aqui sequer é ângulo, né? A gente chama na medicina legal de ângulo rombo. Então, quando o perito legista vê no braço da pessoa, nas costas, na região deltoide, na região peitoral, no adutor da coxa, sei lá, onde for a lesão, quando ele vê uma lesão dessa espécie, o que ele vai dizer no laudo? Ele vai dizer que a ação do instrumento foi uma ação pérfuro cortante. Cuidado, não anota. Pérfuro cortante, gabarito de prova. Errado. Porque repare, cortante, e aí isso aqui sempre cai em prova de concurso. Cortante é a classificação do instrumento vulnerante, mas não é a classificação da lesão. Um instrumento cortante, mais um nome para você gravar, ele gera uma lesão incisa. Então o que você chama de... ele está com um corte no braço. Você pode falar isso numa mesa de bar, você pode falar isso conversando numa seara não técnica. Agora, numa seara técnica, a expressão correta é: ele está com uma lesão incisa. A lesão cortante chama-se não de cortante, porque cortante não é a lesão. Cortante é o instrumento que perpetrou a lesão. A lesão é incisa e não cortante. Tá certo?